Irmãos, eu quero dar continuidade a essa série de mensagens. Para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 73 e esteja em oração durante a mensagem, pedindo ao Senhor que fale com você. Salmo bem difícil, irmãos. Texto bem indigesto. Se você já achou pesado o texto de Janderson, eu não achei, mas teve gente que achou. Esse aqui é muito mais pesado. Salmo de número 73. Salmo de Asaf. Nós estamos em uma série de mensagens nos Salmos. Eu quero ler apenas os 3 primeiros versos. Contudo, você vai deixar a Bíblia aberta. São 28 versos. Eu não vou ler todos, mas nós vamos tentar aqui expor todo o texto, tá certo? Deixe sua Bíblia aberta. Vamos ler os 3 primeiros versos desse Salmo. Salmo de número 73. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e bendizemos, meu Deus, por mais uma oportunidade que estamos aqui na tua casa, ó Deus, para cultuar a ti, para celebrar a ti, para dizer o quanto tu és grande, o quanto tu és poderoso na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos pelos louvores que já foram entoados, ó Deus, pelas ofertas que foram alçadas, nós te agradecemos pelas orações que foram feitas aqui, recebidas por ti, mas agora, ó Deus, que é chegado o momento em que nós queremos ouvir a tua voz, mais do que nunca, necessitamos da tua misericórdia, da tua graça, da tua unção. Deus, não é um texto muito fácil, mas é um texto da palavra de Deus, que fala ao nosso coração. Então, permita com que o milagre da comunicação, mais uma vez, aconteça nesse púlpito. Fala ao coração da tua igreja, aquilo que tu já colocou no meu coração. Fala conosco, Senhor, e nos faz fiéis a esse texto sagrado. É o que eu te peço, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, amém e amém. Você já foi impactado por um testemunho? Você já ouviu algum testemunho que impactou a sua vida, a sua carreira cristã? Eu já ouvi alguns testemunhos, momentos extraordinários, onde Deus, Ele age na vida de alguns, e de modo sobrenatural e extraordinário, aquelas pessoas falam, e a igreja se alegra, e o povo gosta. Testemunhos de homens que visitaram locais onde nunca nenhum evangelho tinha chegado e de repente com uma palavra pessoas se converteram. Testemunhos em que através de uma ação extraordinária da parte de Deus, Ele derramou cura. Testemunhos em que pessoas saem de um mundo de vícios de drogas e agora vêm para a luz e Deus abençoa de uma forma estupenda e todo mundo fica extasiado. Eu já ouvi alguns testemunhos. Eu já presenciei alguns testemunhos. Mas, amados, devemos ter cuidado com aquilo que chamamos também de testemunheiros de plantão. Pessoas que enganam, pessoas que mentem em nome da fé, que inventam, porque querem, de alguma forma, chamar a atenção para si. Por que eu estou iniciando esta palavra introdutória falando de testemunho? Esse texto aqui, Salmo de número 73, ele é um salmo de característica testemunhal. O Salmo de número 73, o Salmo de Asaf, ele abre o 3º livro dos Salmos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o Saltério era dividido em 5 livros. E este Salmo, que abre o 3º livro, vai de 73 até o de número 89. Ele é um testemunho. Mas não é um testemunho muito bom para os nossos dias. Eu tenho certeza que se Asaf fosse de fato testemunhar, poucos iam querer ouvi-lo. Porque, irmãos, o que ele fala é muito duro.
O que ele fala é de uma dureza, sabe? Esse salmo, ele chega a ser um salmo indigesto, um salmo difícil. Ele fala coisas aqui que eu acredito que muitos de nós não tinha coragem de relatar, de falar. Mas ele está aqui rasgando o seu coração, abrindo o seu coração. O interessante é que alguns estudiosos, uma grande maioria dos estudiosos, dizem que Asaf, quando escreveu este salmo, ele já era um idoso. Ele já tinha entre 65 a 70 anos, sabe? Ele não era um jovem que teve algum encontro com as filosofias do mundo e de repente ficou viajando, Não, ele já tinha uma experiência. Estamos falando de um homem que era levita, que era descendente da tribo, da casa de Gerson, era o administrador dos louvores do templo. Estamos falando de um homem que vivia na casa do Senhor. Por vocação, estava nos átrios da casa de Deus. Mas sabe, irmãos, o que ele fala aqui é pesado. O verso de número 2, por exemplo, ele diz assim, ó: quase que os meus pés escorregaram. Foi por pouco. Faltou pouquinho assim, para que eu não apostatasse da fé. Quase. Por quê? Porque eu comecei a olhar para os ímpios e os invejei. Quando você vai lá para o verso de número 13, ele diz assim: foi inútil eu guardar o meu coração, manter o meu coração puro e as minhas mãos na justiça. Foi inútil. Parafraseando ele está dizendo assim: eu me arrependo de um dia ter me arrependido. Eu me arrependo porque eu me arrependi. Eu me arrependo porque eu vivi uma vida de arrependimento e agora eu estou arrependido. Para quê? Para que viver na igreja? Para que viver culto após culto? Para que estar na casa do Senhor? Para quê? Estou arrependido, diz Asaf. Sabe, ele está em uma crise grande, uma crise de caráter emocional, de caráter espiritual, de caráter físico. E esta crise, ela é muito comum a cada um de nós. Quem nunca aqui pensou em desistir? Como já disse Jesus, que atira a primeira pedra. Quem nunca chegou aqui com uma crise, pensando assim: rapaz, quase que eu escorregava. Foi por pouquinho. Quem aqui já não escorregou? Ponto é que a vida deste homem e o testemunho deste homem tem muito a nos ensinar essa noite. Nós temos uma temática, nossa temática é caminhando para o eterno lar. Nós estamos andando, nós estamos indo ao céu. Mas enquanto estamos indo para o céu, enquanto estamos caminhando, nós vamos passar por momentos de crises. Diante disto, irmãos, posto assim, eu quero, de forma didática, levantar duas perguntas. A primeira eu quero oferecer para os irmãos, com base no texto, 3 respostas. A segunda, eu quero oferecer para os irmãos, com base no texto, 2 respostas. Por isso que eu quero sua atenção. É uma forma diferente aqui de entrega. Vocês não me viram entregar dessa forma. Então, preste atenção a partir de agora, porque eu quero fazer a primeira pergunta e oferecer aos irmãos 3 respostas que estão no texto. Logo em seguida, eu farei outra pergunta e oferecerei à igreja 2 respostas aplicando ao nosso coração. Posto assim, a primeira pergunta que eu quero fazer ao texto é o seguinte: o que causou a crise no coração do salmista? Por que ele está assim? O que causou essa crise existencial, espiritual, física? Por que Asaf está em crise? 3 respostas. A primeira delas: a prosperidade dos ímpios. A primeira coisa que causou uma crise no coração do salmista foi ele olhar para os ímpios e ver que eles prosperam. Sim, meus irmãos, os ímpios prosperam. E Asaf, ele não se adetém. Quando ele abre as cortinas do salmo, no verso de número 1, ele diz assim: certamente Deus é bom para com Israel. Deus é bom para aqueles que têm o coração puro. Asaf, logo de bate-pronto, oferece aos seus leitores a proposição do salmo. A ideia central do salmo está aqui.
É como se Asaf estivesse olhando para aqueles que iam cantar esta música, ou que iam ler este texto, e dissesse: olha, antes de vocês pensarem em qualquer coisa, deixe logo eu deixar uma coisa clara: Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Israel aqui não é Israel geográfico, mas é o povo de Deus, é o povo da aliança, é o povo do pacto, é a igreja. Deus é bom. Ponto. A partir de então ele começa a falar do seu testemunho. No verso número 2 ele diz assim: quase que os meus pés escorregaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja, verso 3, dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Esse termo aqui no hebraico, inveja, ele traduzido para este nome inveja, no texto hebraico vai aparecer 4 vezes. Em algumas traduções só 2, na NVI vai aparecer 2. Mas é um ponto culminante, é um ponto de se pensar aqui, porque isto aqui causou, a princípio, o pecado, por assim dizer, no coração de Asaf. Ele olhou para a prosperidade dos ímpios e ele sentiu inveja. Eu acredito que é Agostinho que diz uma máxima de que a inveja, ela nasce no berço da admiração. Você começa admirando alguém, e aí você começa a olhar para aquela pessoa e a admira, e esta admiração aos poucos você vai querendo parecer ser igual, depois você vai querer ter o que ela tem, depois você vai querer andar como ela anda, falar como ela fala, conquistar o que ela conquista, e aí o problema é quando você começa a fitar e a admirar e a invejar o ímpio. Foi o que aconteceu com Asaf. Ele olha para um público, e é um público que ele tem uma cosmovisão, é óbvio, irmãos. Nem todos os ímpios prosperam, nós sabemos disso. Nós sabemos que ímpio pobre, que ímpio adoece. Mas o salmista está em crise, e em sua crise ele fita um grupo. O grupo que ele está olhando é um grupo próspero. Mas como é a prosperidade desses ímpios? Ele começa a partir do verso de número 3, 4 e vai até o verso de número 12, trazendo alguns adjetivos, irmãos, que eu gostaria de forma rápida ler aqui para os irmãos. Verso de número 3, olhe para o texto. Tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Quem são eles? Eles não passam por sofrimento. Olha só. Olha o que Asaf está dizendo. Eles não passam por sofrimento. Eles têm um corpo saudável e forte. Eles não adoecem. Aí no verso número 5. Eles estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, verso de número 6. O orgulho lhes serve como colar. E eles se vestem de violência. Verso número 7. Do seu íntimo brota a maldade, e da sua mente transborda maquiações. Eles são maus, eles são maquiavélicos. E aí ele continua, verso de número 8. Eles zombam e falam com mais intenções. Em sua arrogância, ameaçam com grande opressão. Olha o que diz o verso de número 9, irmãos. Com a sua boca, os ímpios, eles arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Eles têm posses. Por isso, o seu povo, eles têm seguidores. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe das suas palavras até saciar-se. Pois eles dizem, verso 11: como sabe Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando a sua riqueza. Asaf começa a olhar para este público e começa a se comparar com eles. E nós vamos ver isso no segundo ponto aqui. O primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que esta crise nasce a partir do momento que ele vê a posição dos ímpios, quem eles são, o que eles fazem, e ao mesmo tempo vê a sua prosperidade e inveja. Tem inveja. A inveja nasce no seu coração. É por isso que eu acredito nessa máxima que é de Agostinho, acredito que está em Confissões, eu não me lembro do texto, eu tentei procurar agora de tarde, não achei, mas é de Agostinho, tenho certeza disso, que diz que a inveja nasce no berço da admiração. Portanto, cuidado, para você não admirar um ímpio. Cuidado para você não fitar os olhos desejando o que o ímpio tem.
Cuidado para você não andar com ímpios, se parecendo com eles. Sim, eles prosperam, alguns. Pelo menos esse público-alvo do coração de Asaf tem prosperado. No decorrer do texto você vai ver que o próprio Asaf chega à conclusão de que ele se engana. É muito fácil assim, irmãos, entender, e eu entendo dessa forma, que Asaf está aqui com o coração ludibriado, ele mesmo vai dizer. Ele está aqui com o coração enganado. Ele olha a prosperidade e ele deseja. Então, o ponto é, cuidado. Cuidado com as admirações. Você quer admirar alguém, meu irmão? Admire as pessoas que pareçam com Jesus Cristo. Você quer imitar alguém, minha irmã? Imite os imitadores de Cristo Jesus. Você quer olhar e invejar algo de forma denotativa e não conotativa, isto é, de forma benéfica e não maléfica? Inveje a irmã que ora e vá orar como ela ora. Tenha inveja do irmão que lê a Bíblia e que estuda bastante e o imite nisso. Você só terá a crescer. Agora, o ponto é, cuidado. Cuidado para você não olhar para o ímpio, admirando e deixando o que ele tem. Sabe por quê? Sabe por que isso é importante? Muitos jovens começam a admirar as riquezas dos ímpios. Os youtubers, falei certo o nome, Aldrin? Os jogadores, os atores, as atrizes ímpios. E começa a admirar, e daqui a pouco começa a se vestir como se veste, andar como anda, falar como fala. Daqui a pouco está igual. Sabe por quê? Porque a inveja, a admiração traz a inveja, e a inveja é maléfica nesse sentido. Isso aconteceu com Asaf e causou a primeira crise no seu coração. Mas há uma segunda causa dessa crise. Se em primeiro lugar, Asaf, ele entrou em crise, e crise profunda, porque ele teve inveja da prosperidade dos ímpios. Em segundo lugar, que eu acho que isso aqui ainda é pior. Acredito que isso aqui ainda é pior. Isso causa crise na gente, sabe? A crise de Asaf foi causada em segundo lugar, porque ele viu o justo sofrendo. Se ele viu o ímpio prosperando, em segundo lugar ele começa a ver o justo sofrendo. É exatamente o que ele vai dizer a partir do verso 13, olhando-se agora como exemplo. Ele olha para ele e ele diz uma coisa que é pesada. Foi-me, verso de número 13 do texto que lemos, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha o que Asaf está dizendo. Foi inútil viver na casa de Deus. Como é que pode isso? Como é que pode? Eu estou aqui abortando pecado. Eu estou aqui lutando pela santidade. Eu vivi a vida toda na casa do Senhor. Eu me doei o máximo que eu poderia. E foi inútil. Por que foi inútil? Ele continua o texto, verso de número 14. Pois o dia inteiro eu sou afligido, e todas as manhãs eu sou castigado. Ele não diz o que afligia. Ele não diz o que castigava. Alguns estudiosos vão conjecturar se era uma doença. Outros vão dizer se era alguma coisa espiritual, existencial no coração do salmista. Ele não diz. O que ele diz é que todas as manhãs ele era castigado, ele era afligido, era uma angústia, e isto ele comparava ao que ele é. Porque a ideia de Asaf é a seguinte, gente. Eu sirvo, Deus deve me ajudar. Eu sou fiel, Deus tem obrigação comigo. Eu sou crente, Deus deve abençoar todos os meus caminhos. Vocês percebem que isso aqui é muito comum a nós? Por conta de um erro teológico, que é a teologia da causa e efeito, a teologia retributiva. Eu faço para receber. Irmãos, vocês estão doutrinados. Eu sinto liberdade de púlpito de falar que vocês sabem que eu acredito que há bênçãos que são condicionais. Deus vai lhe dar porque você faz. Amém? Deus vai fazer porque você buscou. Ora, você é espiritual, você é fervoroso, você busca, Deus lhe dá. Você pede, Senhor, enche-me, Deus lhe dá, você busca.
Contudo, irmãos, em contrapartida, Deus não está amarrado aos nossos gostos. Deus não vai comer na minha mão. Tem crente que pensa que Deus vai comer na mão dele. Como aqui, Senhor. Só que, meu irmão, sabe por que você está vivo? Porque Deus está assim, ó. Porque se Deus fizer assim, acabou-se. Sabe por que você respira? Graça, misericórdia. Sabe por que você é abençoado? Graça, misericórdia. Porque no dia que ele fechar, acabou. E Asaf tinha essa perspectiva. Ele é justo. Ele começa a olhar para os ímpios, ele começa a ver a prosperidade dos ímpios, e a conta não fecha, gente. A conta não fecha. É tanto que ele vai para uma lógica humana no decorrer do texto, verso de número 15, olhe para o texto, e ele diz uma coisa aqui, olha o que ele diz. Certamente foi minuto, verso 13, 14 e 15. Se eu tivesse dito isto, falarei com eles, teria traído os meus filhos. Aí, olha o que ele diz no verso seguinte, 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. A conta não fechava. A ideia que ele tem é o seguinte: dá para entender, gente. Eu vivi a vida toda aqui. Eu fui santo. Eu lutei tanto. E por que toda manhã eu sou afligido, hein? Por que o justo sofre? É uma pergunta difícil, não é uma pergunta difícil. Por que o justo sofre? O justo sofre porque uma das respostas está na própria pergunta. Porque ele tenta ser justo. E sabe, viver uma vida justa em meio às injustiças é sofrimento. Tentar ser verdadeiro, para você entender melhor, onde só a mentira paira, é sofrimento. Tentar ser fiel, onde a infidelidade é o carro-chefe do mundo, é sofrimento. Tentar ser honesto, onde a desonestidade paira, é pedir para sofrer, gente. Então a resposta está na própria pergunta. Por que o justo sofre? Porque ele tenta ser justo. E tentar ser justo, tentar viver essa fé, tentar lutar por essa fé evangélica, é sofrimento. No combo da fé, já falei isso aqui em outra mensagem, aquele combo, quando você vai para uma lanchonete, você não pede um combo? Aquele combozinho, que vem a batatinha, no combo da fé, vem sofrimento. Você não pensa que vem numa cesta, aquela coisa bonitinha, o combo da fé, bênção, graça, aleluia, amém, vem isso também, mas vem sofrimento. E o justo sofre. Isso causou uma crise no coração de Asaf. O ponto é, ele entra em parafuso, porque ele entende mal, e este entendimento teológico, ele não está só aqui. Quando você vai lá para o Novo Testamento, quando você faz uma ponte, uma pontífice, você vai encontrar uma passagem em que os discípulos estão com o mestre, e eles encontram o quê? Um aleijado, vocês lembram disso? De repente um deles olha para Jesus e diz assim: Jesus, quem pecou aí, o pai ou a mãe? Vocês lembram dessa passagem? Porque se entendia que uma causa daquela, causa e efeito, alguém pecou, quem pecou? Nós pensamos assim, é tão verdade, gente, que sempre que alguma coisa ruim acontece, você diz assim: o que foi que eu fiz? Foi que eu errei? O que aconteceu? Estava conversando com um colega, pastor, e as coisas não estão andando muito bem, a igreja está indo assim, meio mal, e ele disse assim: Edvandro, eu não sei, cara, será que é comigo o erro? Eu vou procurar na Bíblia. Começou a olhar, se avaliar, Edvandro, não sou eu não, está tudo certo comigo. Nós entendemos assim, eu faço para receber. Eu já contei um testemunho que eu estava em um projeto missionário, passei o dia todinho com a família trabalhando, a gente no sol quente, Josias, fazendo as paredes, eu não sou disso não, mas subindo, levando tijolo, fazendo parede de igreja. De tarde, a Adriana saiu com os meninos para evangelizar. Quando foi no finalzinho da tarde, eu venho numa Kombi para casa, com os irmãos. Quando nós estávamos, meu irmão, em uma estrada, gente, que você olhava, via cana de um lado, cana do outro. Aí de repente a irmã Lourdinha que estava na porta, ela olhou para mim e fez: o pneu da Kombi saiu do lugar. Literalmente, Janderson. Aí como assim, né? Como assim? Eu não senti nada, né? Daqui a pouco quando eu olhei aquele pneu passando, eu digo: oxe, é o carro.
Aí paramos ali, celular não pegava direito, eu comecei a tentar ligar pro povo, e celular não pegava, oi não pegava, e por um momento eu fiquei, Deus, o que foi que eu fiz? Alguém pecou aqui, será que foi o pastor Jair? Acaba pensando logo que é o pastor, né? Será que foi o pastor Jair que pecou? Alguém pecou, não tem condição. Nós entendemos que quando estamos fazendo tudo certinho, Deus tem que agir certinho. Eu quero dizer a você essa noite que não. Deus age como quer, quando quer. E deixa eu dizer uma coisa ainda mais absurda nesse texto. Sabe o que é mais absurdo? É que às vezes estas coisas que acontecem que aos nossos olhos é mal, ela traz benefícios do próprio Deus. E nós só vamos entender isso lá na frente. Perceba, você cai numa doença e você é um crente que não vem para a igreja, aí de repente você adoece. Você começa a orar mais, ler Bíblia, começa a pedir, aí vai para perto de Deus. Às vezes traz doença para que você chegue a Ele. Às vezes você está frio, aí Deus coloca uma provação, aí o cara diz assim, o cara começa a refletir e faz: meu amigo, está na hora de voltar. Esse negócio não está dando certo não. Está na hora de eu voltar para a casa do Pai. Deus aperta o parafuso para nos trazer para Ele, gente. O justo sofre por conta disso, muitas vezes. Só que isso gera crise, porque não é uma pergunta fácil. Não é muito fácil de se ingerir. Ninguém quer sofrer. Uma mensagem como essa não é uma mensagem que você fica escutando aleluia, glória a Deus da igreja. É uma mensagem que entra rasgando, quem prega e quem escuta. Mas nós somos chamados para sofrer mesmo. Nós somos chamados para arrebentar com o nosso coração muitas vezes, dizendo um não, quando a resposta natural é um sim. Nós somos chamados para ir de contramão àquilo que nós queremos. Eu quero tanto isso, mas eu sei que isso é pecado, então eu não posso. Isso é arrebentar, meu irmão, com o coração. Por isso sofremos. Mas nós temos uma terceira causa aqui, que liga a esta, que também fez ou trouxe a crise no coração e na mente desse salmista. O que foi que trouxe essa crise no coração de Asaf? O fato dele achar que Deus deveria o recompensar pelas justiças. Até já falamos, parafraseamos aqui. Nós também pensamos assim. Do verso 13 até o verso de número 16 você vai ver essa verdade. Até que no verso de número 17 vem um contraponto. E este contraponto, para mim, ele é o divisor de águas do texto. Porque Asaf tem essa mentalidade, tá certo? Ele acha que Deus deve retribuí-lo. Ele acha que Deus ele deve fazer porque ele está fazendo. Ele acha que vive uma vida justa e merece alguma coisa de Deus. E aí, ele de repente, o que é que acontece? Olhe para o verso 17. Ele diz assim, olha. Até que eu entrei no santuário de Deus. Entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Meu irmão, em meio às crises e os sofrimentos, Asaf não fez como muitos crentes fazem. Asaf não deixou a igreja. Ele continuou lá, exercendo a sua função de levita. E ele, mesmo nessas crises, vai ao templo. E ele não vai ao templo simplesmente ou em primeiro lugar para ver pessoas. Ele não vai, não. A configuração de ir ao templo aqui, falei na mensagem anterior, no Salmo 23, era uma configuração totalmente diferente, porque no templo se pensava em coisas eternas. E foi aqui no templo em que Deus, de uma forma linda e extraordinária, revelou a ele isto que ele acabou de escrever aqui. Quando entrei no santuário de Deus, eu pude contemplar o fim dos ímpios. Diante disto, irmãos, a segunda pergunta e as aplicações práticas concluindo o nosso texto e o nosso sermão. Como sair das crises? Essa crise que a gente sente, eu, você, o justo sofre, o ímpio prevalece, Deus dá, se eu fizer. Como sair disso? Meditando na eternidade.
Quando Asaf entra no templo, é como se ele saísse do seu mundo e começasse a pensar, Nena, em configurações eternas. Ele agora fita e ele diz assim, olha, a ideia do texto é a seguinte, verso número 17. Não é só isso aqui não. O mundo não se resume a isto. Sim, eles estão prosperando. E é Deus quem deu. Mas se eles não, o próprio texto vai dizer que eles são arrogantes, eles não reconhecem que Deus deu, na verdade eles vão pagar por cada uma dessa dádiva que o próprio Deus o deu. É como se Deus desse e o cálice da ira do Senhor fosse se enchendo a cada momento que os ímpios não reconhecem. Irmãos, preste atenção aqui, por favor. Riqueza não é problema não. Não é problema. Dinheiro não é problema, não é pecado. O pecado está no amor ao dinheiro. O pecado está no que você vai fazer com as riquezas. Mas ser rico, gostaria. Deus não me deu, eu acredito que porque Ele tem os seus próprios. Gostaria de ter mais dinheiro. Contudo, o pecado está no ato do que você vai fazer com isso. E aí Asaf começa a contemplar isso no templo. Ele diz assim, meu amigo, eu preciso olhar para a eternidade. Peraí, Senhor. E olha o que é que vai acontecer na eternidade. Aí Asaf agora faz um contraste entre ele e os ímpios. Agora fitando nos ímpios. Fitando nos ímpios. Preste atenção. Logo no início do texto, Asaf estava falando das benéfias dos ímpios. Eles prosperam, eles são fortes, eles são arrogantes, eles têm um colar, eles são vaidosos, eles ficam indagando a Deus, eles zombam. Olha o que ele diz agora dos ímpios. A partir do verso de número 18 do texto. Certamente, os pés deles, ou os pés desses ímpios, certamente escorregarão. Na verdade o texto diz, certamente os pés em terreno, porás ele em terreno escorregadio. Aí no verso 19, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Irmãos, é melhor ser justo sofrendo, com o olho no texto, do que ser um ímpio enriquecendo. É melhor estar do lado dos que sofrem e dos que estão em crises, do que estar do lado daqueles que prosperam no texto. Porque a prosperidade aqui, ela traz uma conotação maléfica. Eles vão pagar, como falei anteriormente. E Asaf agora começa a vislumbrar isso. Onde? No templo. Por quê? Porque ele começa a sair da crise. E ele começa a sair da crise em primeiro lugar porque ele começa a meditar na eternidade. É por isso, meu irmão, que você deve viver nesta vida. Você deve estar nessa igreja. Você deve ser um pai, uma mãe, um filho. Você deve lutar. Mas não plante a sua raiz aqui, porque você é peregrino, meu irmão. Sabe? Você está de passagem, fite no céu. Olhe para a eternidade, irmãos. Se nós não fitarmos os olhos na eternidade, se nós não começarmos a contemplar isso, nós vamos entrar em crises. Você já imaginou? Morreu, acabou? Você já imaginou que depois disso aqui, morreu, acabou, temos nada? A eternidade, ela nos traz bênçãos incontáveis. A eternidade nos traz bênçãos que elas são de uma forma extraordinária aplicada ao nosso coração. O texto de Apocalipse capítulo 21, ele traz verdades eternas lá. Não haverá lágrima, doença, meu irmão, pensa aí, não haverá sofrimento, acabou. Nós estaremos no céu, nós estaremos com o Cristo, Ele será o nosso tabernáculo, o nosso sol, nós viveremos para a glória do seu nome, nós o adoraremos em perfeição, porque a adoração que damos aqui a Ele hoje é uma adoração imperfeita, sabe? Nós não temos perfeição no que fazemos, mas lá não, acabou o pecado, meu irmão, você já pensou nisso? Você já pensou em viver sem pecar? Acredito que uma das coisas que eu mais queria da minha vida é viver sem pecar. Não pecar mais. Céu, eternidade. Asaf começa a pensar, rapaz, peraí, olha o final dele. Deus vai colocar ele em terreno escorregadio. Eles vão, como uma planta que nasce, como um sonho, eles acabam. Então você quer sair da crise que você se encontra essa noite? Comece a pensar em configurações eternas.
Comece a fitar na eternidade. Comece a acreditar naquilo que Jesus disse. Eu voltarei para buscar vocês. Eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, vocês irão comigo. Comece a acreditar nisso e a amarrar sua confiança nisso e você sairá da crise. Mas nós temos uma segunda resposta à luz do texto, que nos ajuda também a sair das crises espirituais. É começar a imaginar, a pensar em quem é realmente Deus para você. No decorrer da leitura, no finalzinho do texto, Asaf tem uma contemplação agora espiritual e teológica de quem é Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Quem é Deus para você? Você poderia me responder? O que representa Deus na sua vida? Quem é Deus na sua existência? O que você pensa acerca de Deus? Eu vou mais além. Por que você está aqui essa noite? Por que você veio para esse culto? Por que você está nessa igreja? Por quê? Eu espero que a sua resposta seja a resposta do salmista. Porque você compreendeu quem é Deus. Verso de número 20. 21. Quanto o meu coração estava amargurado, e no meu íntimo sentia inveja. 22. Agi como um insensato, um ignorante. A minha atitude para comigo era como de um animal irracional. Contudo, verso de número 23. Sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração, verso 26, poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu os destruirás, todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Que coisa impressionante. Parece um outro salmista, irmãos. Parece um outro homem dando testemunho, porque ele agora contempla, ele começa a refletir na eternidade, e ele começa a refletir de fato de quem é Deus. E ele diz: tu és a minha força, tu és o meu refúgio, o meu coração pode enganar, mas tu vai me suster, isto é, tu vai me sustentar, tu és aquele que está diante de mim, tu vai punir estes, mas enquanto a mim eu quero estar junto de ti. O que eu quero é isso, estar junto de ti todos os dias. Será que a gente pode dizer a mesma coisa, gente? Será que a gente pode dizer a mesma coisa? Será que de fato eu estou aqui por Deus? Porque o nosso maior desafio, trazendo uma aplicação prática ao nosso coração, é adorar a Deus por Deus. Eu vou repetir. O nosso maior desafio, enquanto cristão, é adorar a Deus simplesmente por Deus. Deus, ele não é, entenda isso, apenas o meio das suas bênçãos. Mas Deus deve ser a sua maior bênção. Porque o presente do cristão é o próprio Cristo. A sua maior bênção é o próprio Deus. E a pergunta que reverbera de forma prática é: nós adoramos Deus por Deus? Nós amamos Deus por Deus? E se Ele tirar as nossas escoras? Porque você pode pensar assim: Senhor, Tu é muito bom, eu te adoro, Senhor, porque Tu me deu uma mulher, esposa bonita, Tu me deu filhos, eu tenho um emprego, Tu é bom, tenho um carro, eu como, Tu és muito bom, Senhor, eu te adoro. E se Deus tirar essas escoras, nós vamos continuar a adorá-lo? Vamos, irmãos. Você vai continuar a adorar a Deus se Ele tirar tudo de você. Nós olhamos para Jó, por exemplo. Jó a Bíblia diz que era um homem puro, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Quanto Satanás vai ter com Jó? Satanás não está dizendo que Jó não é... A desconfiança de Satanás, melhor dizendo,
Não é que Jó não fosse fiel, porque o texto diz que Jó era fiel. A desconfiança de Satanás é o porquê da fidelidade de Jó. É tanto que ele chega para Deus e diz, não, ele é assim porque tu abençoasse ele. Tira tudo e tu vai ver. E aí vocês sabem a história. Tudo é tirado, tudo é tirado. Chega a um ponto de Jó que a mulher chega para ele e diz assim, amaldiçoa este teu Deus e morre. Aí eu vejo muito crente metendo o pau na mulher de Jó. Nós somos mais parecidos, irmãos, com a mulher de Jó do que com Jó. A igreja é mais parecida com a mulher de Jó. Ela não tinha mais nada. O que ela tinha agora era um marido fedido, apodrecendo e morrendo. Ou você quer parecer mais com Jó? Nosso maior desafio é adorar a Deus por Deus. O salmista conclui o seu salmo com uma doxologia, com um brado de louvor ao Senhor. Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor. Tu és a minha fortaleza. Tu és aquele que me sustém. O meu coração pode me enganar, mas Tu estás adiante de mim. Senhor, eu Te amo. Eu quero viver a vida para Ti, Senhor. Eu quero Te adorar, Senhor. Eu quero estar diante de Ti. Irmãos, a minha oração é que eu, quem prega, quem escuta, seja igual. Que nós possamos adorar Deus de verdade. Ainda que perdamos tudo, continuemos a adorá-lo, a ser fiel, a buscá-lo. Adorar a Deus simplesmente por Deus. Você pode fazer isso essa noite? Você pode pedir ao Senhor, Senhor, me dá esse coração. Me dá essa graça, Senhor, de Te adorar pelo que Tu és. O salmista começa a contemplar o Senhor. Quem é Deus para Asaf? Quem é Deus para Asaf? Deus é o refúgio de Asaf. Deus é o que sustenta Asaf. Deus é o que livra Asaf. Deus, ele chega a dizer assim, Tu és tudo que eu necessito. Eu só preciso de Ti. Que esse seja o nosso Deus. O Deus da IEX Cidade Verde, o Deus do seu coração. Que ainda que você perca tudo, saia da crise meditando em quem é Deus. Comece a pensar quem é Deus para você. Onde você estava, onde você está, para onde você vai. Quem é Deus para você? É aquele que te tirou das trevas. É aquele que veio a este mundo, morreu por ti e te conduzirá até o último dia para o céu. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra pura, verdadeira, dura, mas confortadora. Obrigado pelas admoestações sofridas por nós, por mim, pela igreja, porque sabemos que o Senhor admoeste aquele quem ama, e nós cremos que é pelo poder da Tua palavra e do Evangelho pregado que um dia nós seremos, ó Deus, e chegaremos ao nosso destino final. Deus, ajuda esta igreja, cada membro da IEX Cidade Verde, e eles são Teus. Senhor, permita com que cada um deles possa, assim como Asaf, ó Deus, pensar em categorias eternas, fitar o olho na eternidade, Senhor, e, ó Deus, não pensar que a vida se resume a isto, não. Há algo além, há uma eternidade, há uma volta, há uma nova cidade, há uma cidade santa, há uma renovação. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca esta mensagem no coração dos Teus. Permita com que possamos entender quem Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro, Tu és quem nos sustém, Tu és o Deus poderoso, Tu és o dono da nossa vida, Tu és aquele que reina nessa igreja, Senhor, Tu és aquele que reina aqui, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, assim como esse salmista, Te adorar pelo que Tu és, na beleza da Tua santidade, Senhor. Que essa mensagem fique no nosso coração e que ela possa, Deus, trazer frutos para a vida dos Teus, em nome de Jesus, amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora, justificadora de Cristo Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra, agora e eternamente. A igreja diz: amém.